Olá, muito bom dia. Hoje é 16 de maio de 2018. As principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. 159 bairros de São Luís amanhecem sem água nesta quarta-feira. Pesquisa eleitoral mostra cenário político na disputa para as eleições 2018. Quase 8 milhões em multas já foram aplicadas nos primeiros meses deste ano por descumprimento da Lei Estadual de Segurança Bancária. E no esporte, Sampaio e Vitória iniciam hoje em São Luís duelo pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Bom Dia Maranhão já está no ar. Agora são 7 horas em ponto e a gente já começa essa edição mostrando como é que está o tempo hoje na capital São Luís. Você olha imagens agora, o tempo bonito, tempo aberto, depois de muita chuva nesta terça-feira. Ontem foi um dia de muita chuva, o trânsito agora são 7 horas e 1 minuto, ainda é considerado tranquilo. Daqui a pouco, por volta de 7h30, já chegando próximo às 8 horas, deve aumentar o fluxo. Nesse momento não chove. Inclusive tem um sol ali, sol bem leve na manhã desta quarta-feira. Como eu disse ontem, foi um dia de muita chuva, mas tempo aberto, algumas nuvens no céu, na região central aqui de São Luís, mas não chove nesse momento e o trânsito, o fluxo de veículos ainda é tranquilo neste momento na Ponte Bandeira Tribuzzi, uma importante via de acesso tanto aqui à região central de São Luís, como para quem sai da região central para outros bairros aqui na capital. 7 horas e 1 minuto, depois da gente mostrar o trânsito e o tempo aqui em São Luís, a gente começa a edição mostrando que o nível do reservatório do Batatã aumentou sua capacidade em 30%. A reportagem é de Geice Gomes. O Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão considerou que o índice pluviométrico neste ano está dentro da média esperada, mas há 5 anos o período chuvoso tem tido registros abaixo do esperado. O resultado é reservatório com pouca água armazenada. E olha que a situação melhorou. O local, que estava praticamente seco, agora está funcionando com 30% da capacidade. A última vez que o nível de água atingiu aquele ponto mais alto foi 10 anos atrás. Entre os motivos, invasões, desmatamento e criação de poços artesianos dentro da reserva. O primeiro deles, e mais grave, é exatamente a questão de uso e ocupação do solo, que aquilo é uma área que você não pode invadir, que você não pode ocupar. Nós temos a questão do clima, da fauna, da flora, essas coisas precisam ser preservadas. O reservatório do Batatã é responsável pelo abastecimento de 50 bairros de São Luís. 120 mil pessoas vivem com a água que sai dali. E mesmo com o índice tão baixo há anos, a população ainda não coloca em prática o uso consciente do recurso. Segundo o Trata Brasil, São Luís ocupa o 6º lugar no ranking das cidades que mais desperdiçam água no país. O abastecimento de água aqui na capital deve ser suspenso até sexta-feira para a realização de algumas obras. O presidente da CAEMA também falou sobre o caso. Vamos colocar em operação agora, nesse final de semana, até o final dessa semana, o sistema Italuís com a nova adutora de 20 quilômetros, que vai, de certa forma, acabar com os transtornos que nós temos aqui. Já está no 35º rompimento, de forma intempestiva, não se sabe a hora que vai acontecer. Isso tudo causa um transtorno enorme para a cidade e a gente quer acabar com isso para dar conforto e segurança para a população, confiabilidade operacional no sistema. Pois é, o presidente da CAEMA, Carlos Rogério, que inclusive esteve ontem aqui no Bom Dia Maranhão, participou com a gente. Foi amplamente divulgada essa parada aí programada, feita pela CAEMA, de hoje até o próximo sábado, em 159 bairros aqui da capital São Luís. Tem chovido muito e, infelizmente, mesmo assim, o nível aí do Batatã continua não considerado aí normal, não considerado satisfatório para abastecimento de água. A gente espera que essa situação normalize, pelo menos agora com esse trabalho e serviço que está sendo desenvolvido pela CAEMA. O abastecimento de água deve melhorar aqui na capital São Luís, em pelo menos 159 bairros. Esse, inclusive, é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O corpo do ex-governador do Maranhão, Epitácio Cafeteira, foi sepultado na manhã de ontem no cemitério do Gavião, na Madre Deus. Autoridades, familiares e admiradores se despediram de um dos políticos mais populares do estado. O clima de comoção marcou o enterro do político. Epitácio Cafeteira tinha 93 anos e morreu no último domingo em Brasília. Ele estava internado em uma UTI residencial, em virtude de seu delicado estado de saúde, agravado nos últimos anos.
A Polícia Civil, por meio da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, SENARC, apreendeu cerca de 300 quilos de maconha prensada em uma chácara no município de Raposa. O suspeito de comercializar a droga, identificado como Clemilton Silva Lima, de 46 anos, mais conhecido como Cidinho, foi apresentado na tarde de ontem na sede da SENARC. Foi a maior apreensão de maconha já realizada neste ano até o momento. A partir de hoje, até o dia 19 de maio, moradores de 159 bairros de São Luís não terão água nas torneiras. O sistema Italuís foi interrompido por conta de um serviço de interligação da nova adutora. A medida já começou na meia-noite de ontem, conforme anúncio feito pela CAEMA. São 7h05, já está aqui comigo o Silvão Alves para a gente conversar sobre segurança. Muito bom dia, Silvão. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Silvão, vamos começar falando sobre essa notícia que a gente acabou de divulgar no nosso giro de notícias, questão da apreensão, 300 quilos de maconha, uma apreensão aí grande. Mas um bom trabalho aí feito pelo SENARC, né? O SENARC tem centrado essas ações justamente para inibir essa chegada, ou melhor, a distribuição da droga que vem dessa conexão lá de Campo Grande, passando às vezes por Goiânia, como foi o caso aí do Cidinho, né? Onde ele estava com um veículo com placa clonada, esse veículo que tem registro de roubo, e mesmo assim ele conseguiu chegar aqui. Já havia um local, lá é um sítio, uma chácara que havia sido alugada justamente com esse propósito, e os traficantes têm utilizado muito isso, né? Nas apreensões feitas no ano passado, ficou nítido os locais nessas áreas de Passo do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar, para deixar essa droga em grande quantidade em repouso. Essas áreas mais isoladas, né, isso, essas áreas mais isoladas, afastadas, para não chamar muita atenção, e depois fazer, repartir, não é? E distribuir essa droga aqui na região metropolitana. Essa foi uma das maiores apreensões feitas agora esse ano, né? Para a SENARC, que chegou a uma marca de 7,5 toneladas. No ano passado, né? Já tinha sido realizado no início da semana aquela operação lá em Timon, também, que resultou numa apreensão significante, porque essa foi uma das grandes sacadas do governo do Estado, estruturar uma superintendência, né? Como a Superintendência de Combate à Corrupção, a Superintendência de Homicídio e a SENARC, né? Que tem, por ser uma superintendência, o poder de abrangência no estado inteiro, né? Uma estrutura boa que vem resultando em grandes apreensões, gerando um impacto financeiro, né, nas quadrilhas do tráfico de drogas. Você sabe que essas quadrilhas aí, a grande sacada talvez seria essa questão do impacto, causar prejuízo, não é? Uma demanda financeira, porque para transportar uma grande quantidade de droga dessa aí, eles fazem um investimento, gastam, né? E quando há apreensão, automaticamente desmonta financeiramente aquela organização ou aquele braço daquela organização criminosa. Você falou bem, né, Silvão? O combate ao tráfico de drogas acaba culminando aí no combate a vários outros outros crimes. De crimes. Isso, exato. Você tira uma quantidade dessa de drogas, uma quantidade muito grande de drogas de circulação, você reduz a quantidade de assaltos, né? Porque notadamente com o movimento uma droga dessa aí, os caras vão querer comprar, aumenta a quantidade de assaltos, assassinatos até em questão de desacerto, na distribuição, no acerto de contas, isso faz aumentar também a quantidade de assassinatos e homicídios. Agora, Silvão, eu queria chamar a atenção também, inclusive você mostrou agora há pouco, é um vídeo que chama a atenção e eu acho até que tem que ser dado como alerta para a polícia, porque a gente já presenciou casos recentes, a polícia tem realizado um bom trabalho, tem prendido muito bandido, tem coibido o crime, inclusive crimes contra a vida, crime de homicídio, que reduziu a quantidade, vem reduzindo ao longo dos anos, mas é uma imagem que chama a atenção, aterrorizante, uma senhora que foi assaltada no meio da rua, uma movimentação muito grande, né? Essa me falha a memória, ali é a Avenida Tancredo Neves, que sai da MA 201 para chegar no Jardim Tropical, Vila São Luís, lá no Socorrão 2, né? E esse pessoal aí, que é a vítima, ela invade o condomínio, né? Porque eles poderiam, de repente, até ter invadido o condomínio. Olha lá, as imagens mostram o momento que ela é assaltada lá na frente, no final daquele muro lá, ali já é o muro do condomínio. Ó, você vê o trânsito lá fluindo normalmente. Não, movimentação grande, né? Isso, E aí um rapaz e uma jovem também que fazem parte do bando, eles estão vindo aqui na frente, os parceiros deles estão atacando a moça lá atrás.
né? E aí depois, desesperada, ela sai correndo e vai entrar aqui nesse condomínio aqui, ó, ele já observando lá, o momento que ela está sendo assaltada, os dois aqui da frente. Esse aqui da frente vai começar a entrar, aí ele né? vai tentar evitar que ela entre, ó. Ela foi mais rápida do que ele. Por sorte também ele não devia estar armado. Isso, se tivesse de repente armado, poderia ter acontecido uma tragédia. O armado é esse aí, ó. Vem botando a arma na cintura lá e esse outro aí. Esse último também, se eu percebi que ele sai até sorrindo. Só tá rindo, sai achando sorrindo. graça da moça correndo, né? Assustada, com medo. Eles achando graça. E seriam lá, pelas informações que já tem, depois que a gente exibiu, aqui é rápido, exibiu as imagens, né? Que eles seriam ali da Vila Quiola, que é uma região bem próxima dali, à margem da MA 201, não é? E que já vem praticando assalto todo dia ali. Chama atenção pelo fato de aparecer a moça, né, que faz parte dessa quadrilha aí, e de atacarem funcionário do próprio Socorrão, do Hospital dos Servidores, que fica ali também naquela região, moradores daquele condomínio, que é o horário de muita movimentação, que o pessoal vem pegar o ônibus lá na rodovia, na MA 201. Eles têm assaltado direto ali. Com essas imagens aí, a Polícia Militar pode aí tentar prender agora esses bandidos. Prender esses indivíduos aí. Tá ok, Silvão. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia a todos. Obrigado, Silvão. Bom dia. Agora são 7 horas e 11 minutos. Nós vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Olha, 10 detentos da Unidade Prisional de Ressocialização de Davinópolis, que fica a 12 quilômetros aqui de Imperatriz, se casaram numa cerimônia coletiva realizada ontem à tarde dentro do presídio. A solenidade fez parte de um projeto da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. O que foi realizado na Unidade Prisional de Ressocialização de Davinópolis garantiu a união de 10 casais. Representa a união, né, que Deus juntou o homem e a mulher, como está escrito na Bíblia, né, a união familiar. O casamento comunitário da Unidade Prisional de Davinópolis foi organizado pela 2ª Vara da Família, que já desenvolve o projeto da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. Estamos aqui com vários juízes para celebrar aqui dentro do presídio esse casamento dos internos em razão da necessidade que todas as pessoas têm de casar-se, né, celebrar esse contrato e a dignidade da pessoa humana, já que ele não pode sair para ir para o local externo, nós viemos até aqui ao presídio para fazer esse evento. Não se tem notícia de nenhum casamento comunitário, nem no Brasil e nem no mundo. Esta é a primeira vez. A organização do casamento enviou o convite para as famílias dos internos. Celina não perdeu a chance de acompanhar um momento importante na vida do sobrinho. Já convivi com a esposa, mas agora ele vai ter um compromisso maior, né? De que formar a família dele, que ele já tem a filha. Para a direção do presídio, uma experiência positiva. Quando não tem visita, quando não tem esse apoio da família, a maioria deles veem a cumprimento dessa pena com uma revolta. Então, esse fato de a gente trazer o casamento, compartilhar desse momento com eles, isso faz com que eles vejam o cumprimento da pena por um outro ângulo. Parabéns aos novos casais. E vamos conhecer agora o talento de um artista plástico que produz esculturas utilizando como matéria-prima folhas de jornal e papel machê. Alican Araújo aprendeu com o pai dele e hoje tem a arte como um passatempo nos fins de semana. A casinha de boneca que a dona Evane mostra com tanto orgulho foi feita pelo irmão, o artista plástico Alican Araújo. Ele é artista de muito tempo, Alican faz muita coisa. Ele já vem dessa geração de artista. Agora, ele toda a vida se aperfeiçoou mais do que nós. Apesar de se aventurar em várias áreas das artes, o forte do Alican são as esculturas com papel machê. Com a proximidade da Copa do Mundo, a obra mais feita neste período, é claro, que é o troféu. Meu pai sempre dizia que todo homem devia aprender um ofício. Então ele me colocou desde os 8 anos à tarde para aprender numa oficina de carpintaria. E lá eu fui pegando gosto para fazer algumas pequenas coisas, porque eu não recebia dinheiro. Aí vendia para algumas pessoas. Para se ter uma ideia, apenas um troféu dura em média 40 dias para ser feito. Para ele é um passatempo, se orgulha muito e ainda garante uma renda extra. Isso aqui é um hobby de fim de semana, eu tenho outro trabalho mesmo, normal, mas eu, no final de semana, eu gosto muito de estar fazendo alguma coisa, isso aqui para mim é muito gratificante. A gente volta com você aí no estúdio, Eduardo.
Tá, então, Luiz Carlos, falando nesta quarta-feira aqui, informações lá do município de Imperatriz, da região Tocantina. E no próximo bloco, o Pesquisa Dataília revela cenário para as eleições 2018 e mais os bastidores da política com John Coutrin. Agora são 7h15. O Bom Dia Maranhão volta já. São 7h18. O Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e a lei estadual que obriga as instituições bancárias, públicas ou privadas, a contratar vigilância armada para atuar 24 horas por dia vem sendo descumprida. Acompanhe na reportagem de Laine Correia. A Lei Estadual 10.605, que obriga as instituições bancárias, públicas ou privadas a contratarem vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados, está em vigor desde 2017, mas infelizmente tem sido descumprida. O reflexo são os inúmeros problemas gerados a funcionários e clientes. Segundo o levantamento do Sindicato dos Bancários do Maranhão, em 2017, 24 agências foram alvos dos criminosos. Este ano, 10 casos já foram registrados. Os mais comuns são os arrombamentos e as saidinhas bancárias. No mês passado, uma agência bancária no bairro João Paulo, em São Luís, teve os cabos dos aparelhos de ar-condicionado furtados. Esta semana, uma mulher foi assaltada ao sair deste banco no centro da capital. Os ladrões roubaram mais de R$22 mil da vítima, mas foram presos em seguida. Os bancários que estão diretamente expostos a essa violência e também toda a população, os clientes e usuários dos bancos, porque as ocorrências de violência acontecem no interior das agências, nas portas das agências, no entorno. E aí, com certeza, a vigilância inibiria esse tipo de ação, né? Por causa do descumprimento da Lei de Segurança Bancária, as instituições financeiras têm sido punidas com aplicações de multas. Em 2017, mais de 44 milhões foram aplicados. Nos primeiros meses de 2018, já são R$7.616.585. As estatísticas da Polícia Federal mostram ainda que no ano passado foram iniciados 5.315 processos punitivos e neste ano 1.178. Já em relação ao combate da criminalidade nestes locais, a polícia tem dado resposta, de acordo com o delegado do Departamento de Combate a Roubo de Instituições Financeiras. Aqui no Maranhão, graças a Deus, com a integração que nós temos, principalmente com os estados do Piauí, do Pará e do Tocantins, que são os estados que fazem divisa com o Maranhão, nós temos conseguido muito sucesso na desarticulação dessas quadrilhas. Pois é, e a gente continua falando sobre esse assunto, o descumprimento desta lei. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Bancários, Eloy Natan. Muito bom dia, Eloy. Bom dia. Eloy, a gente percebe aí, como a própria reportagem da Laine mostrou, ainda há muito descumprimento, inclusive os bancos estão sendo multados. Essa falta de segurança, essa falta de vigilância, da presença de vigilantes e de outros instrumentos de segurança, ainda é percebido nas instituições financeiras, nos bancos aqui do estado do Maranhão? A situação dos clientes e usuários que dependem dos serviços bancários ainda é uma situação muito difícil, diante da omissão, tanto por parte do poder público, mas especialmente dos bancos em garantir a segurança. Apesar das tarifas que são cobradas de forma exorbitante dos clientes, os clientes ainda sofrem muito quando precisam fazer grandes operações financeiras. Essas denúncias, às vezes, são encaminhadas para os sindicatos bancários. Os sindicatos bancários fazem esse mapeamento desses assaltos, roubos, explosões a caixas eletrônicos, enfim, qualquer tipo de crime envolvendo um banco. O sindicato ele faz esse levantamento e trabalha em cima desses números? Exatamente. A gente faz um acompanhamento a partir da imprensa também, mas também dos bancários, no sentido de buscar, junto aos órgãos públicos e também aos bancos, uma saída. Todas as campanhas salariais que nós realizamos, além de discutir a questão das condições de trabalho, do salário, da participação no lucro, uma das questões mais fundamentais é a questão da segurança. Cobrar dos bancos um investimento maior em segurança. Agora, o que a gente percebe, Eloy, como você disse, a categoria cobra, a própria sociedade cobra uma melhoria na segurança, mas a gente percebe que, por exemplo, foram várias multas que já vêm sendo aplicadas desde o ano passado, cifras enormes, milhões de reais aí cobrados
aí pelo descumprimento dessa lei da vigilância. Não há uma forma mais eficaz de uma cobrança para que se possa fazer cumprir essa lei por parte dos bancos? Infelizmente, os bancos eles possuem um poder econômico e político muito grande ainda no nosso país. E, além disso, eles têm uma estrutura jurídica muito grande que vai recorrendo das multas. Então, muitas dessas multas que são cobradas, muitas das vezes tem recorrido e muitas vezes é colocado lá para cima e acaba não se pagando. Tá, a gente já conversou em outras oportunidades envolvendo essa falta de vigilância, falta de segurança, não só a não presença de um vigilante, mas também de outros instrumentos. A gente já conversou em outras oportunidades. Ainda acontece, por exemplo, uma agência bancária não ter sequer uma porta detectora de metal? Exatamente. Existe uma série de medidas que poderiam ser tomadas tanto pelo poder público, mas também pelos bancos, para evitar ou pelo menos reduzir esse tipo de atividade. Como, por exemplo, a implantação da lei de vigilância bancária, que garante, por exemplo, que foi já proposta pelo Sindicato dos Bancários, mas ainda não foi aprovada, que garantiria que toda agência bancária estivesse com câmeras digitais 24 horas, tivesse também portas giratórias com detectores de metais, que com certeza reduziria a incidência de crimes como esse. A gente percebe também, por exemplo, se fala muito sobre essa questão de quantias altas no depósito ou no saque de pessoas. Agora existe, por exemplo, tem transações que podem ser feitas pela internet, que se fala muito hoje, mas tem outras transações bancárias que não, a pessoa tem que ir até o local. Então, pode ser uma boa saída, mas não para todas as situações, não é isso? Isso. Apesar do avanço tecnológico que o setor financeiro obteve no último período, ainda existem muitas operações que necessitam do atendimento presencial. E o que tem prejudicado exatamente essa situação é que os bancos têm fechado muitas agências, reduzido o número de pessoas, e isso acaba, de uma certa forma, sendo uma consequência também dessa situação de insegurança. Se os bancos, por exemplo, reduzissem as tarifas ou não cobrassem as tarifas para transferências como essas, que são os TEDs e os DOCs, se os bancos pudessem abrir agências em mais locais, as pessoas não precisam fazer um grande deslocamento. Então, são medidas que os bancos poderiam tomar para reduzir. A gente sabe que o problema da criminalidade é um problema muito grande, tem a ver com vários aspectos sociais. Mas os bancos que lucram bilhões ano após ano poderiam sim tomar algumas medidas para reduzir e facilitar a vida dos clientes. No interior do estado a situação também é bastante delicada, né? A gente percebeu esse último caso, foi aqui na capital São Luís, que foi uma chegadinha bancária, uma cliente que teve 22 mil reais roubados. Felizmente a polícia conseguiu recuperar o dinheiro e prender os assaltantes, mas no interior do estado a gente percebe ainda uma situação muito grave em relação a essa vigilância nas agências, né, Eloy? Exatamente. No interior do estado, onde o contingente de policiais ainda é menor, a gente vê situações ainda mais graves como essa de São Luís. E além do mais, nós temos uma série de quadrilhas hoje especializadas nesse tipo de explosões, e são quadrilhas, inclusive, que têm relações interestaduais e, infelizmente, às vezes até com políticos. Tá ok. Eu conversei aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários, Eloy Natan, sobre uma questão fundamental, que é a questão da segurança. Muito obrigado, Eloy. À disposição. Tá ok. Obrigado pela sua presença. Agora são 7 horas e 26 minutos. E olha, saiu a segunda pesquisa eleitoral do Instituto Data Ilha, que mostra o cenário para as eleições 2018. O levantamento foi feito em 37 cidades do estado nos dias 9 e 10 de maio deste ano. Acompanhe. O Instituto Data Ilha perguntou: você aprova ou não aprova o governo de Flávio Dino? 60,09% disseram que aprovam. 39,91% disseram não aprovar. Para a pergunta como você avalia o governo de Flávio Dino no Maranhão, 10% avaliaram como ótimo, 26,7% bom, 35,2% regular, 25,9% ruim, péssimo, 2,2% não sabem ou não responderam. Se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje, em quem você votaria? 45,25% disseram votar em Flávio Dino, 17,45% em Rosiana Sarney, 3,42% em Eduardo Braide, 0,94% em Ricardo Murá, 0,80% em Roberto Rocha, Maura Jorge, 0,61%. Não sabem ou não responderam, 23,82%.
Para a pergunta se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Considerando os votos válidos, 60,03% disseram votar em Flávio Dino, 27,68% em Rosiana Sarney, 6,87% Eduardo Braide, 2,63% em Roberto Rocha, 1,61% em Maura Jorge, 1,18% em Ricardo Murá. Se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Considerando 2 candidatos, 65,53% disseram votar em Flávio Dino, 34,47% em Rosiana Sarney. O Instituto Data Ilha também perguntou em qual ou quais candidatos você não votaria de jeito nenhum. 39,3% disseram não votar em Rosiana Sarney, 21,9% em Flávio Dino, 5,8% não votariam em Roberto Rocha, 5,6% em Ricardo Murá, 1,6% em Maura Jorge. Se as eleições para presidente da República fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? 63% disseram que votariam em Lula, 15,8% em Jair Bolsonaro, 5,9% em Marina Silva, 4,5% em Ciro Gomes, 1,7% em Geraldo Alckmin, Aldo Rebelo 0,2%, 0,2% Manuela Dávila. Caso Lula seja impedido de ser candidato, você votaria em qual candidato? 32,2% dos entrevistados disseram que votariam no candidato indicado de Lula, 17,3% em Jair Bolsonaro, 12,6% em Marina Silva, 9,7% em Ciro Gomes, 2% em Geraldo Alckmin. Aldo Rebelo, 0,6%. Manuela Dávila, 0,5%. O Instituto Data Ilha ouviu 2.137 maranhenses em 37 cidades do estado nos dias 9 e 10 de maio. A margem de erro da pesquisa é de 3,2%. Pois é, 7h30, a gente segue falando de política. Já está aqui ao meu lado o nosso comentarista de política, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre essa pesquisa. Os números, a gente percebe que ela se manteve aí, basicamente em relação aos números da pesquisa anterior, vem sendo uma tendência, né? Vem se mantendo dentro da normalidade, não é isso? É isso, Eduardo. A segunda pesquisa da Data Ilha, contratada pela TV Difusora e divulgada ontem à noite, na TV Difusora, juntamente com a Rádio Difusora, no ponto e vírgula, mostrou que o cenário se mantém inalterado em relação à pesquisa eleitoral para o governo do estado do Maranhão. Flávio Dino, hoje, segundo o Instituto Data Ilha, seria reeleito em primeiro turno, com 60% dos votos válidos, quando tiram os votos brancos, nulos, indecisos, e aí, somente os votos válidos, o Flávio Dino alcança hoje 60% desses votos e ele seria reeleito. Caso a eleição fosse hoje, Eduardo, neste momento, ele seria reeleito em primeiro turno. A segunda colocada dele, mais uma vez, principal oponente do governador Flávio Dino, é a ex-governadora Rosiana Sarney. Ela chega ali, ela pontua nos votos válidos, chega a 27% das intenções de voto, considerando a margem de erro, pode chegar até 30%. Esse realmente é o índice que tem o Grupo Sarney no Maranhão, esse índice que tem em todas as pesquisas, em todas as eleições, no mínimo, eles têm 30%. Então, hoje, a eleição se definiria em primeiro turno com o Flávio Dino vencendo a eleição. Até colocando os dois candidatos também, né, John? O Flávio Dino, o atual governador, se mantinha ali um pouco mais de 60%, 64% mais ou menos. E a ex-governadora Rosiana Sarney, que é apontada aí como segunda colocada na pesquisa, aparece com um pouco mais de 30%, né? É interessante destacar, Eduardo, o quesito rejeição. Na rejeição, você viu ali que quem lidera o quesito rejeição é a ex-governadora Rosiana Sarney.
ela alcança mais de 30% de rejeição, ou seja, ela tem, o índice de rejeição dela é maior do que o próprio índice de intenções de voto. Ou seja, ela tem 27% das intenções de voto, mas a rejeição dela ultrapassa isso e chega aí às casa do 30%, 31%, que disseram que não votariam novamente, que não votariam na candidata Rosiana Sarney. É um dado que deve se levar em conta. Claro, claro. É um empecilho muito grande em relação à candidatura da Rosiana, esse quesito rejeição, e isso atrapalha até ela passar desse teto. Se você observar, ela sempre chega aí entre 27% e 30%, considerando a margem de erro. Mais do que isso, ela não passa, e o empecilho e o obstáculo em relação a isso é o próprio índice de rejeição dela, que ainda é altíssimo, passa das casas dos 30%, e isso com certeza vai dificultar, digamos assim, um crescimento em relação ao nome dela em relação aos eleitores maranhenses. Então a Rosiana Sarney tem que trabalhar, né, esse quesito rejeição, até porque a Rosiana já foi 4 vezes governadora do Maranhão, ela teve algumas dificuldades no seu governo, vários problemas nos governos passados, questão da segurança, questão da educação, ou seja, várias dificuldades que ela passou nos governos dela, e isso ainda está na memória do eleitor, e isso acaba provocando que o eleitor não quer votar nela. Outro detalhe importante são os demais candidatos aí, tirando a Rosiana e tirando o Flávio Dino, que é o Eduardo Braide, né, que ele pontua com 6, temos o Roberto Rocha, que veio logo atrás, e o Ricardo Moral, ou seja, eles ainda muito distantes aí do pelotão da frente, nessa disputa polarizada entre o Flávio e a Rosiana. A pesquisa mostra claramente que a eleição está polarizada entre o Flávio e a Rosiana, mas claro, com uma vantagem larga do Flávio, ele vencendo a eleição no primeiro turno com uma margem considerável de 60% dos votos, que lhe daria hoje a reeleição garantida. O índice de aprovação também razoavelmente bom, mais de 60%, se manteve dentro da média também do eleitorado, aí, segundo a pesquisa que pretende votar no atual governador Flávio Dino. Agora, ainda falando sobre essa questão da pesquisa, no cenário nacional o Lula se mantém bem. Agora, quando o nome dele sai, quando se cogita a possibilidade de ele apoiar um outro candidato, há uma redução, né, isso, João? E há uma proximidade dos candidatos que vem logo abaixo, né? Com o Lula, indiscutivelmente, ele ainda é muito forte no Nordeste e também no Maranhão. A pesquisa aqui da Taília mostrou isso, que ele lidera, né, com folga em relação aos demais candidatos aqui no Maranhão. Mas ele fora da disputa, aí a eleição fica um pouco mais, né, embaralhada, que tem o Jair Bolsonaro liderando aqui no Maranhão, e logo depois vem aí muito próximos, empatados, a Marina Silva e o Ciro Gomes. Então são esses os candidatos, como nós já falamos aqui várias vezes no Bom Dia Maranhão, são esses os candidatos que vão hoje disputar a eleição no país, são os que estão, né, fora o Lula, são os candidatos que protagonizam essa disputa. É claro que ele tem candidatos como Álvaro Dias, que deve crescer bastante também, de forma que ele for mais conhecido no país. A Manuela Dávila também não pontuou bem, os outros candidatos também ficaram bem abaixo. O próprio Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin também, PSDB, né, apesar de, né, toda a propaganda ter sido feita dele aqui no Maranhão, teve recentemente no Maranhão Geraldo Alckmin, mas ainda assim ele não conseguiu deslanchar, o que reflete o reflexo do cenário nacional. O Geraldo Alckmin também tem tido dificuldades, também está apenas pontuando com 5% nas pesquisas nacionais, ele não consegue aí avançar. Então, o Lula ainda continua sendo um cabo eleitoral muito importante aqui no Maranhão, e hoje ele está alinhado à candidatura do próprio governador Flávio Dino. Tá, ok. John, ainda falando sobre essa questão das eleições, o TRE aqui do estado do Maranhão, ele julgou procedente a representação contra a Maura Jorge, que é pré-candidata também ao governo eleitoral, o governo do estado, por propaganda eleitoral antecipada, né? Foi isso. Quem lembra, quem acompanha aqui o Bom Dia Maranhão, lembra que nós fomos o primeiro a fazer essa denúncia aqui no Bom Dia Maranhão. Um outdoor que estava espalhado na Maura Jorge, ao lado do Jair Bolsonaro, na cidade. Quem anda por São Luís pode lembrar que tinha vários outdoors dela. E aí nós mostramos aqui que poderia configurar propaganda eleitoral antecipada. E isso aí foi feito no outro dia, após a denúncia feita aqui no Bom Dia Maranhão, no outro dia, aí o Ministério Público Eleitoral entrou com uma representação por propaganda antecipada da Maura Jorge. Aí ontem foi levado para o Pleno e o TRE acabou julgando procedente, né, essa representação, e condenou a Maura Jorge no valor de uma multa de R$5.000 e que ela não coloque mais outdoors na cidade de São Luís,
no sentido de pré-campanha, campanha antecipada no período vedado. Então, isso também vale para os outros candidatos, não é só para a Maura Jorge, vale para qualquer outro candidato que esteja fazendo pré-campanha, propaganda antecipada, fora do tempo estabelecido, que não é nesse momento, Eduardo. Os candidatos não podem, ainda mais utilizando outdoor, que é um recurso, né, também vedado, e aí a Maura Jorge acabou sendo penalizada por isso, pagando multa e também sendo obrigada a tirar esses outdoors aqui da cidade de São Luís. Tá, só para a gente finalizar, a direção nacional do PT garantiu apoio a Flávio Dino e ainda vai brigar por uma vaga na chapa majoritária, né? Reunião ontem realizada na sede do Diretório Nacional do PT em Brasília, Eduardo, aqui com os dirigentes do PT local, com a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, presentes aqui o presidente estadual do PT, Augusto Lobato, o presidente do PT da capital, Honorato Fernandes, deputado Zé Carlos, deputado Zé Inácio, o Márcio Jardim. Eles estiveram ali ontem com a direção nacional do PT e ali, Eduardo, ficou estabelecido o seguinte: as diretrizes foram essas. Além deles, né, levarem a pré-campanha do Lula aqui no Maranhão, organizar, discutir a tática, né, em relação a isso, ficou decidido que o PT apoiará o Flávio Dino, mas em contrapartida eles buscarão um espaço na chapa majoritária do Flávio, buscando a vice ou uma vaga no Senado, ou seja, se o PT pode indicar o vice-governador do Flávio Dino, ou então uma vaga no Senado ali, com a sua pré-candidatura. Tem o Márcio Jardim, que já se lançou pré-candidato a senador pelo PT, então o PT vai sim apoiar o Flávio, mas até o último momento vai ali galgar, né, vai querer participar da majoritária, e isso é natural, isso é legítimo diante dos partidos que estão na base do governador Flávio Dino. Pois é, o governador Flávio Dino que já declarou aí o nome do Everton como pré-candidato ao Senado, deputado federal Everton, também demonstrou aí satisfação pela Elisiane para compor a chapa concorrendo pelo Senado e a manutenção do Carlos Brandão, só que aí o PT, claro, vai brigar por uma vaga na chapa majoritária. Apoio importante, né, do partido aqui, no estado do Maranhão, para o governador Flávio Dino. Muito obrigado, John. Obrigado, Eduardo, até amanhã. Tá ok, obrigado, John. Agora são 7h39 e no próximo bloco a gente vai falar de esporte. Sampaio terá 4 mudanças e a estreia do novo treinador contra o Vitória da Bahia. É um dos destaques do quadro de esportes com Lécio Júnior. 7h40, o Bom Dia Maranhão volta já. E a gente volta com o Bom Dia Maranhão falando de esporte. E a gente começa falando de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E Mateus. Somos um só coração. E já está aqui ao meu lado, Lécio Júnior. Lécio, hoje o grande dia. Quarta de final, primeiro jogo Sampaio e Vitória. É um jogo importante demais para a equipe do Sampaio Corrêa. Vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. O Tricolor, inclusive, faz uma grande promoção. O torcedor do Sampaio Corrêa vai pagar apenas R$ 5,00 mais 1 quilo de alimento não perecível para ir para o setor mais popular do Estádio Castelão, né? O que chamamos da antiga geral do Castelão, como tinha antes no Maracanã, como ainda tem lá no estádio do Grêmio em Porto Alegre. O setor 1 é o setor mais amado pelos torcedores pela proximidade do campo e também por aquele calor que o torcedor manda para os jogadores dentro do campo de jogo. Então, R$ 5,00 mais 1 quilo de alimento não perecível. Expectativa de um grande público, o horário é muito bom. 7h da noite, a bola vai rolar para Sampaio Corrêa e Vitória pela Copa do Nordeste. É o início do confronto das quartas de final. E para esse jogo, o Sampaio, além do novo treinador, terá 4 mudanças na equipe titular que começa o desafio. O novo comandante já muda o esquema e algumas peças importantes do time. Eu trabalho sempre com 2 variantes, né? Como vocês falaram, gosta do número, né? Eu trabalho num 4-1-4-1, como também num 4-2-4, vamos dizer assim, que aí você tem uma variante, né? Mas quando você tem um modo de atuar, é claro que eu espero que eles possam ter assimilado o mais rápido possível. As mudanças parecem ter sido bem assimiladas pelos jogadores. É o que confirma o volante Diego Silva, que volta a ser titular da equipe. Nos primeiros treinos que a gente fez aí, né, ele me deu uma certa liberdade, né? Porque ele tá jogando, pelo menos a gente treinou assim, né, com o William na frente da zaga e eu e o Fernando Sobral um pouquinho mais adiantado, né, na linha da frente. E eu acredito que ele vai
que ele deve dar um pouquinho de liberdade, assim como tinha no ano passado, né, como eu gosto de jogar. É uma formação que o homem ali da frente corre menos, né? Está mais posicionado, está mais perto da área. E também os meus companheiros estão mais perto de mim ali, né? Na frente, está chegando mais, o time já pôde mostrar isso nos trabalhos, já estamos buscando assimilar bem rápido o que o professor tem passado para a gente tem nos preparado bem. Outra novidade é a volta de Fernando Sobral ao time titular. O jogador havia perdido espaço com o técnico Francisco Diá. No gol, Andrei estará de volta. Este será o terceiro jogo contra equipes da primeira divisão em São Luís no ano de 2018. Até aqui, foram 2 vitórias contra o Paraná pela Copa do Brasil e contra o Ceará pela primeira fase da Copa do Nordeste. Nós estamos em competições importantes, como você acabou de falar, a Copa do Nordeste, né? Numa fase decisiva, e na Copa e no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, nós iremos encontrar adversários qualificados. E o Vitória, obviamente que ele é, e eu espero que, como você acabou de falar, uma equipe de Série B possa fazer frente, possa fazer um grande jogo contra uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. No último treino, um belo cenário. Novo astral. Tudo para voltar a vencer e largar bem no duelo contra os baianos por uma vaga na semifinal. Pois é, o Sampaio Corrêa tem tudo para conquistar um bom resultado, ele modifica um pouco o esquema, vai no tradicional 4-1-4-1, que os treinadores têm utilizado bastante. As novidades ali, o Diego Silva e o Fernando Sobral, que havia sido sacado da equipe pelo técnico Francisco Diá. A volta do Fernando Sobral é importante porque o Fernando Sobral foi o jogador mais importante do Sampaio Corrêa no ano passado. Ele fez o gol do acesso contra o Volta Redonda e esse ano marcou gols importantes, tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil. E ninguém sabe o motivo, tinha sido sacado da equipe, às vezes até improvisado em outras posições. É bom que ele está de volta. A bola rola então, confirmo, 7 da noite no Estádio Castelão. Sampaio Corrêa e Vitória da Bahia, fase decisiva, quartas de final da Copa do Nordeste, só um vai para a semifinal. Bom teste para o Sampaio, a gente torce que o técnico estreie bem e para a torcida maranhense, para o estado do Maranhão, que o Sampaio possa avançar. Desafio bom, time de Série A, o time do Vitória, o time bom, e que o Sampaio possa sair vencedor e garantir a classificação jogando fora de casa também, lá na Bahia. Agora a gente fala do Moto, né, Laís, que vai bem na competição, invicto com a classificação já garantida, mas enfrentando aí uma série de problemas de bastidores. Ontem não chegou nem a treinar, né? O Moto não treinou, Eduardo. Eu fiz a conta, é a 6ª vez que o Moto tem treinamento marcado e acaba não treinando. Você observa aí as imagens dos jogadores na porta do Estádio Municipal Nilzinho Santos. O treinamento estava marcado para o Estádio Municipal Nilzinho Santos. A van com os jogadores que moram em um hotel, que estão hospedados em um hotel, chegou. Outros jogadores que vão em carro particular também acabaram chegando até o Estádio Municipal Nilzinho Santos. Só que por volta das 4h30, 4h50, todos saíram e o treino não foi realizado. Eu perguntei aos jogadores, poucos quiseram falar, depois tentamos uma informação oficial da diretoria, nada foi repassado. A informação que eu recebi extraoficial é de que faltou material para o treinamento do Motoclube de São Luís. Por volta da meia-noite, o presidente do Moto, ele divulgou uma nota nas redes sociais confirmando que realmente faltou o material e que o problema teria acontecido em um hotel da cidade, onde alguém não autorizado pelo Moto, pelo hotel, tentou retirar o material e não conseguiu. Resultado, os jogadores foram ao estádio, não teve tempo, né, para que o Moto pudesse resolver o problema antes de escurecer. O Estádio Municipal Nilzinho Santos não tem iluminação, portanto o Moto não treinou, né, infelizmente. Agora vamos falar da Série B. Aos gols do CRB contra a equipe do Avaí, jogo da 6ª rodada. Confira. O Avaí saiu na frente logo aos 10 minutos com o Rodrigão. Ele marca após o rebote do goleiro João Carlos. No contra-ataque, Renato amplia para o Avaí, 2-0. Em jogada individual, o lateral esquerdo Capa invade a área e toca na saída de João Carlos. É o terceiro do time do Avaí, só no primeiro tempo, 3-0. Na segunda etapa, Rodrigão marca mais um e fecha a goleada. Final, Avaí, quarto colocado, 4. CRB em 13º, 0. No outro jogo, empate em 0-0 entre Criciúma e Juventude. O Criciúma segue em 18º, atrás do Sampaio, e o Juventude é o 14º, Sampaio vencendo, ultrapassa os dois. E a derrota do CRB também foi boa, porque se o Sampaio vencer o Brasil, também passa o CRB. São 3 equipes que o Sampaio, com uma vitória no sábado, ultrapassa. Tá ok, Laércio, obrigado pela sua participação. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira.